Você já deve ter ouvido falar nesse nome, Greedy Franklin Steyer Jr., que nasceu em Pittsburgh no dia 18 de julho de 1937. Foi um artista de espetáculos bizarros muito comuns em meados do século passado. Ele tinha uma grave doença congênita conhecida como Síndrome de Clark, uma doença rara na qual os dedos do meio iam se atrofiando na medida que a doença cresce, formando uma espécie de garra. Por isso ficou conhecido na infância como Menino Lagosta. Eu sou Arthur e seja bem-vindo ao canal Assassinos por Natureza. Nos ajude a divulgar o canal, deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando as nossas histórias. Obrigado. A família de Greedy teve uma longa história de síndrome de Clark. Ele foi o sexto de uma linhagem que começou com o nascimento de William Styers, em 1805. O pai de Greedy também era atração de espetáculos. Eles eram únicos, pois a condição os havia classificado assim, uma vez que pouquíssimas pessoas compartilhavam dela pelo mundo e davam a sorte de estarem no mesmo ramo de trabalho intitulados como a família Lagosta. O pai de Greedy e a mãe Edna os inseriram rapidamente no meio quando ele completou 7 anos de idade. Iniciando a 4ª geração na cadeia de anomalia, ele passou a ser panfletado e exposto em mesas, palcos e gaiolas para o mundo todo. Apesar de todo o falso prestígio, fama e do dinheiro que ganhavam, Greedy Steyer Jr. sofria o rigor do seu talento natural e do que o showbiz trazia. O pai era abusivo e descontava nele toda a sua raiva e problemas com o empresário que os possuía, como uma forma de válvula de escape. Ele talvez sofreu um pouco menos que as outras aberrações. Greedy se casou 2 vezes e teve 4 filhos. 2 deles nasceram com a mesma doença e passaram a viajar com ele para apresentações em circos como a família Lagosta. Ele não era conhecido necessariamente pela sua boa índole. Ao contrário, era alcoólatra, mau caráter, abusador da família. Como não podia andar, aprendeu a usar os braços e as mãos para a locomoção. Ao seu destempero resultou em sofrimento e agrulha familiar. Frequentemente usava de violência para amedrontar e bater na esposa e nos filhos. Quando sua filha mais velha, Donna, resolveu se casar em 1978 com um rapaz da cidade, Greedy, que não aprovava a ideia, uma noite antes do casamento pegou uma espingarda e descarregou no noivo a sangue frio. Levado a julgamento, confessou o crime e disse: faria novamente se precisasse. Devido à sua deficiência, ele foi condenado a 15 anos de uma sentença conhecida nos Estados Unidos como probation, algo como uma prisão domiciliar, já que as acomodações penitenciárias oferecidas pelo Estado eram inaptas para as necessidades especiais do acusado. Greedy deixou de beber depois disso e, durante um certo período, entrou numa fase paz e amor, do tipo bonzinho. Inclusive recasou-se com sua primeira esposa Maria. Porém, logo voltou a beber novamente. E a família fez diversas queixas policiais dizendo que ele estava pior do que nunca. Dado que o marido era preso e solto no mesmo dia, em 1992 Maria e seu filho contrataram Chris White, um outro artista do Circo dos Horrores, para matá-lo. White matou Greedy com 3 tiros na cabeça no dia 29 de novembro de 1992. Eu fico por aqui com mais essa história do canal Assassinos por Natureza. Deixe o seu like, ajude o nosso canal a crescer. Obrigado e até a próxima.